Portanto, mesmo batizado, precisa o cristão hoje ser evangelizado e iniciado na sua fé. De forma que isto desperta um grande interesse, há uma grande busca, porém, em contrapartida, nossas comunidades não estão preparadas para isto. A catequese, portanto, principalmente a catequese de adultos, permanece um desafio, uma necessidade e eu diria uma urgência nas comunidades. Eu conheço paróquias onde existe este processo não como movimento ou coisas vindas de fora, que às vezes vêm da Europa, de outros países, processos de iniciação que não levam em conta a nossa realidade. Mas eu conheço paróquias aqui no Brasil que elaboraram esse processo de catequese de iniciação de adultos, levando em conta as orientações da igreja e a própria realidade, e é um processo bonito, né? Inclusive lá em Campinas, onde eu trabalhei muitos anos, o Monsenhor Busch, né, José Antônio de Moraes Busch, na sua paróquia fez uma experiência muito bonita que se transformou num pequeno livro, editado pela Paulus, né, Processo de Iniciação Cristã de Adultos, né, e está até hoje sendo levado avante com frutos belíssimos. E em 1997 vai surgir o Diretório Geral da Catequese, que nos incentiva a elaborarmos nas comunidades um processo catequético a serviço da iniciação cristã. Mas nós podemos perguntar, estamos falando de iniciação cristã, mas o que é mesmo a iniciação cristã? É a introdução do candidato, da pessoa que quer realmente ser um cristão adulto na fé, a introdução desse candidato no mistério de Cristo, na compreensão dentro do possível do mistério de Cristo, na acolhida desse mistério e na comunidade cristã mediante os sacramentos da iniciação cristã. O batismo, a Eucaristia, né, a Crisma. Esses 3 sacramentos da iniciação cristã que são fundamentais, principalmente o batismo, por exemplo, que dá a cidadania eclesial. Sendo batizado, você se torna um cidadão dentro da igreja, com direito de ser plenamente instruído e de ter uma participação em todos os sentidos dentro do ministério que você vai ocupar na igreja. Então, a iniciação cristã, ela tem um objetivo maravilhoso, principalmente este, de introduzir o cristão no conhecimento, no saboreio, né? Saborear, né? O mistério de Cristo morto e ressuscitado. Quer dizer, o mistério central da nossa fé. Daí deriva tudo que fazemos, cremos e praticamos, né, da Páscoa de Jesus, que é também a nossa Páscoa. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Por isto, a catequese de iniciação cristã, ela vai não só colocar você dentro da comunidade, mas antes no âmbito desse mistério do qual o cristão vive, né? Nós temos a fé, e a fé é a certeza daquilo que esperamos, com base naquilo que nos foi prometido em Jesus Cristo. De forma que a catequese de adultos tem todo um itinerário a ser seguido, né? Um caminho com etapas, de forma que tem aí o tempo de anúncio missionário ou pré-catecumenal, anúncio da boa notícia, é um primeiro passo, a entrada no catecumenato com rito de acolhida, tempo de catecumenato, catequese progressiva, eleição e inscrição do nome da pessoa, tempo de iluminação na Sagrada Escritura, celebração do sacramento da iniciação cristã, tempo da mistagogia, aprofundamento dos mistérios celebrados. Meus irmãos e irmãs queridos, todo esse processo de iniciação cristã está exigindo
de toda a igreja um empenho, principalmente de vocês que estão me ouvindo, que têm uma consciência mais desenvolvida e que já estão implicados ou dedicados a esse serviço catequético na igreja. Porque a catequese, na verdade, é um serviço, um ministério dentro da nossa igreja. Daniel, no seu livro, lá na Bíblia, diz: aqueles que ensinam os caminhos de Deus aos outros, um dia brilharão como estrelas no céu. Então esse é o destino de todos os que trabalham e que se empenham na catequese. E a iniciação cristã de adulto vai exigir aquela prioridade na nossa igreja, que se chama formação, formar catequistas que possam iniciar os outros na fé. Que missão bonita, né? São Paulo, que iniciou muitos na fé com as suas catequeses, com a sua evangelização, ele se dá ao direito de chamar aqueles que ele instruiu, que ele evangelizou e catequizou, de filhos, né? Veja lá a carta àquele cristão, quando ele pede que seja libertado o seu escravo, né, Onésimo, e São Paulo escreve aquela carta curtinha, um bilhete, né? Ele diz: eu estou pedindo esse favor de você não libertar o teu escravo ou recebê-lo de volta como um homem livre, e não estou pedindo favor porque você foi libertado por Cristo através de mim, né? Então, portanto, você é meu filho, de forma que esta ligação também entre a pessoa catequizada e aquele que a catequiza é algo já previsto por Deus na própria engrenagem, vamos dizer assim, da igreja. Os pais na fé, aqueles que ajudam os outros a entrarem no mistério através da catequese, da iniciação cristã. Portanto, quero concluir com uma palavra de incentivo, dizendo que o desafio é muito grande para a nossa igreja, muito grande. Porém, a nossa fé e a graça de Deus são maiores, porque o Espírito Santo que nos inspira tudo isto que eu estou falando para vocês e que eu creio que está no coração de vocês também, o Espírito Santo age, nos potencializando com os seus dons para que nós sejamos capazes. Basta que nós levemos lá os 2 peixinhos e os 5 pãezinhos da nossa pobreza e Deus fará a multiplicação. Portanto, desafio todos vocês, irmãos e irmãs queridos, a vestirem a camisa deste objetivo que é instaurar sempre mais nas nossas comunidades uma catequese de iniciação cristã de adultos, mas que leve em conta a realidade nossa. Fé e vida são os 2 trilhos pelos quais o trem das nossas comunidades deve caminhar. Fé e vida, mas esta vida nossa aqui, né? O Vaticano II, naquele grande documento Gaudium et Spes, diz: as alegrias e tristezas, né, dos homens de hoje são da igreja também. O luto, a dor, são também da igreja. Por isso não podemos ter também uma catequese de iniciação que não leve em conta a vida daquelas pessoas que estão sendo iniciadas, que não tenha uma dimensão também social, uma dimensão só intimista, como se o homem fosse só a sua espiritualidade e a sua alma. O homem é, sobretudo, a alma, vamos chamar assim, a espiritualidade, mas ele tem um corpo também. E Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e vida plenamente. Por isso, uma catequese de iniciação cristã, levando em conta o documento de Aparecida, né, do qual o Santo Padre participou na sua confecção no início da Assembleia do CELAM em Aparecida, quando ele esteve presente, iluminando com a sua palavra
que merece todo o nosso acolhimento, esse documento nos alerta para isto, né? A dimensão humana do corpo, da realidade na qual nós vivemos, que também precisa ser evangelizada e catequizada. Quando Jesus enviou os apóstolos para evangelizar, ele diz: ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Interessante considerar isso. Não só aos seres humanos, a toda a criatura. Quanto mais ao ser humano em todas as suas dimensões. Que o Senhor nos ajude a compreender a grandeza da nossa missão e, com a sua graça, mais ainda que Ele nos ajude a cumpri-la. Que Deus abençoe a todos, fiquem no amor e na graça do Senhor Jesus. Abençoa a todos de coração. Muito obrigado pela atenção em me ouvir.